Macião de Sinop, ou Macion, que nasceu no ano 85 e morreu no ano 160 da era cristã. Foi um dos mais proeminentes heresiarcas durante o cristianismo primitivo. A sua teologia, chamada de marcionismo, propunha dois deuses distintos, isto é, um do Antigo Testamento e outro Deus que manifestou-se no Novo Testamento. Seu ensino foi denunciado pelos pais da igreja e ele foi excomungado, sendo que Macião foi o primeiro a propor a organização de um cânon bíblico, ou seja, de uma Bíblia. Vai dizer que você não sabia. Você não sabia? Pensei que você soubesse! Hipólito de Roma relata que Macião era filho de um bispo da cidade de Sinop, na província romana do Ponto. Atualmente fica na Turquia. Tertuliano o descreve como um proprietário de barcos quando encontrou-se com ele. Policarpo de Esmirna chamou de primogênito de Satanás, segundo registrou Jerônimo Epifânio. Afirma que ele seduziu uma jovem e foi excomungado por seu pai, fazendo com que ele deixasse a sua cidade natal. Entretanto, este relato já foi contestado por estudiosos que o consideram como fofoca maliciosa. Mais recentemente, Bart Ehrman sugeriu que esta sedução de uma virgem seria, digamos que, uma metáfora para a sua corrupção dentro da igreja cristã, sendo esta virgem a própria igreja. O estudo das escrituras judaicas, como também dos escritos que circulavam na época da nascente igreja, conduziram Marcião a concluir que muitos dos ensinamentos de Jesus eram incompatíveis com as ações do Deus do Velho Testamento. Dessa forma, Marcião desenvolveu um sistema de crenças dualista cerca do ano 144 depois de Cristo. A sua noção dual de Deus permitiu a Marcião conciliar as contradições entre a teologia da Antiga Aliança e o Evangelho proclamado por Jesus. Sendo assim, Marcião afirmou que Jesus era o Salvador enviado pelo Pai Celestial e que Paulo era o seu principal apóstolo. Em contraste com a igreja cristã nascente, Marcião declarou que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Marcião não alegou que as escrituras judaicas eram falsas, ao contrário. Marcião afirmou que elas eram para ser lidas de maneira absolutamente literal. E desse modo, segundo Marcião, se desenvolvia a compreensão de que Javé não era o mesmo Deus apresentado por Jesus. Por exemplo, Marcião argumentou que a narrativa do Gênesis de que Deus andava através do jardim do Éden, perguntava onde estava Adão, era a prova de que esse Deus do Antigo Testamento, habitava um corpo físico, portanto, não possuía conhecimento universal, ou seja, onisciência, atributo totalmente incompatível com o Pai Celestial professado por Jesus, visto que este, segundo Marcião, sabe todas as coisas. Marcião assegurou que Jesus era o Filho do Pai Celestial, mas considerou a encarnação de uma maneira docética, a de que o corpo de Jesus era apenas uma imitação
de um corpo material. Marcião também manteve que Jesus pagou o débito do pecado que a humanidade devia através de sua crucificação e, portanto, absolvendo a humanidade e permitindo ela a herdar a vida eterna. Marcião foi a primeira pessoa a propor um cânon de livros do Novo Testamento. Seu cânon consistia de apenas 11 livros agrupados em duas seções: o Evangelicon, que era uma versão do Evangelho de Lucas, e o Apostolicon, uma seleção de 10 epístolas do apóstolo Paulo, que Marcião considerava ser o intérprete transmissor correto dos ensinamentos. Nenhuma das seções incluía elementos relatando a infância de Jesus, o judaísmo ou material que desafiasse o dualismo de Marcião. Marcião às vezes é descrito como um filósofo gnóstico em alguns aspectos essenciais. Marcião propôs ideias que seriam bem alinhadas com o pensamento gnóstico. Como os gnósticos, ele argumentou que Jesus foi essencialmente um espírito divino que apareceu aos homens na forma humana e não alguém em um verdadeiro corpo físico. No entanto, o marcionismo conceitua Deus de uma forma que não pode ser conciliada com o pensamento gnóstico mais amplo. Para os gnósticos, o ser humano nasce com um pequeno pedaço da alma de Deus apresentado dentro de seu espírito, semelhante à noção de uma centelha divina. Para eles, Deus é, portanto, intimamente ligado à parte de sua criação. A salvação está em afastar-se do mundo físico, que os gnósticos consideram como uma ilusão, e abraçar as qualidades divinas dentro de si mesmo. Marcião, por outro lado, considerou que o Pai Celestial, o Pai de Jesus Cristo, foi um Deus totalmente estranho, que não teve participação em criar o mundo, nem qualquer ligação com ele. Ele interveio no mundo apenas para salvar a humanidade. Em 144 d.C., Marcião tornou-se um dos primeiros chamados heresiarcas, devido aos seus desvios dos pontos de vista teológicos do corpo principal dos bispos. A supressão da teologia de Marcião é vista como um catalisador para o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento. A igreja marcionita se expandiu por todo o mundo conhecido durante sua vida e era um rival sério para a igreja cristã ortodoxa. Seus adeptos eram fortes o suficientes em suas convicções de que a igreja marcionita, que mantiveram o seu poder expansivo durante mais de um século, ela sobreviveu à controvérsia cristã e à desaprovação imperial durante vários séculos. É isso aí, galera. Se você curte o nosso trabalho, então dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Um grande abraço.